Oi pessoal, hoje vamos tratar de história, de literatura e de filosofia. Eu sempre achei, e escrevi até sobre isso, que a história nasce na Grécia, a filosofia também, e em grande parte a literatura também. E hoje já penso de outra forma, isso se deve em grande parte a este livro, que li recentemente, o original em inglês, Paul Johnson, A História dos Judeus, que me fez reformular vários desses pontos. Vamos à parte da filosofia. A filosofia, como sabemos, é uma forma de pensar em que buscamos explicações válidas para todos os casos. E nós já encontramos isso na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já existe ali, pelo menos, o cerne do que os especialistas vão chamar de milagre grego. Já existe no mundo judaico essa explicação, esse movimento, essa postura diante da realidade, de se perguntar diante da multiplicidade do real por um denominador comum. Os judeus já têm isso. E com relação à história, é costume considerar como pai da história Heródoto, na Grécia Antiga. Pois bem, por quê? Porque Heródoto se baseia em fatos, busca explicação para os fatos e não recorre aos mitos. Às vezes sim, mas geralmente não. E quando se trata de assuntos de caráter geral, de grande influência nas sociedades da época, ele se baseia nos fatos e não recorre aos mitos. E os judeus fazem a mesma coisa. Nós temos ali uma história que, aliás, é contraponteada muito bem com a história dos povos contemporâneos, da Mesopotâmia, do Egito, da Fenícia, ali da Ásia Menor, os hititas e assim por diante. E ali nós temos uma dinâmica também de explicação geral, apoiada nos fatos, portanto, tal como Heródoto virá a fazer vários séculos depois. E também no respeitante à literatura e à própria arte. E com os judeus, e não com os gregos, e nem com os mesopotâmios, que antecedem os judeus, é que começa realmente a literatura. É ali que nós vemos realmente personagens humanos, de carne e osso. Não como na Mesopotâmia, nos Sumérios, na Babilônia, na Síria, nem no Egito. Gilgamesh, por exemplo, se percebe que não é uma pessoa, não é um ser de carne e osso, como nós encontramos na Bíblia, seres como Abraão, Isaac, Jacó, José, os filhos de Jacó, né? Sansão e Dalila. Se vê ali que são personagens de carne e osso, que têm suas paixões, têm suas virtudes, têm suas fraquezas, e que realmente vivem aquilo. Aquilo nós vemos que são fatos não apenas verossímeis, mas são fatos também históricos. Então é uma literatura histórica ou uma história literária, se preferirmos. Claro que essas situações de apresentarmos os judeus, a cultura judaica, e não a grega, e não os gregos, como marco inicial da filosofia, marco inicial da história e da própria literatura, vai exigir que vários livros sejam reescritos, inclusive meus. Eu mesmo estou reformulando minha maneira de pensar, escrevi livros e artigos em que me detenho na Grécia, mas é preciso pensar no mundo judaico como um marco inicial, no caso, na origem da literatura, na origem da filosofia e na origem da história. Vai dar trabalho? Vai. Vou me retratar? Vou, reescreverei. Acontece. Obrigado pela atenção de vocês. Por hoje aqui ficamos.